Salve Maria família, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo para vocês aí. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se inscreve aí no canal, você que assiste e ainda não é inscrito. Vamos ajudar nos crescer nesse propósito aí. E nós vamos dar continuidade hoje ao nosso vídeo anterior, né? Falando sobre a questão da vida espiritual, falando sobre os exercícios essenciais. E o meu bebê acordou aqui, ó. Vem cá com o pai. Chora não. É só, dorme aqui, ó. Aí, tá vendo o papai aqui. Bom, é assim, família, ó. Vamos gravar então, continuar gravando, com o neném dormindo no colo e amém. Segundo ponto, amar a Deus. Ele vai me falar aqui sobre não basta apenas o conhecimento das verdades sobrenaturais, que é o que nós aprendemos através da leitura. É preciso amá-las. Ou melhor dizendo, é preciso amar aquele a quem essas verdades nos conduzem. Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São esses exercícios que nos proporcionam o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Se na leitura espiritual escutamos o que Ele tem a nos dizer, tomamos notícia do seu amor por nós e precisamos corresponder a esse amor e amá-lo de volta. Então, Ele está nos mostrando o quê? Através da leitura nós vamos aprender e ver que Jesus nos ama, ver que Jesus fez e faz coisas por nós que é somente o amor que pode explicá-las. Então, ele nos mostra aqui que essa segunda prática é colocar em prática aquilo que nós aprendemos na leitura, né? Na leitura e no conhecimento da busca por Jesus. Bom, aí ele vai falar aqui para nós as atividades para nós desenvolvermos essa relação de oração com Deus, né? Aí ele vai usar uma frase aqui de Santo Tomás de Aquino que propõe a seguinte definição: a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. Então, nós precisamos elevar a nossa alma a Deus. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos elevar a nossa alma a Deus. Deus, ele... Vai lá pro quarto com a mamãe? Vai lá, ela tá lá no quarto, tá bom? Vai lá com ela. Dorme mais um pouquinho. Elevar a nossa alma a Deus. A elevação da nossa mente a Deus. A gente só consegue isso pela leitura. A gente só consegue elevar esse amor se nós conhecermos aquilo que nós queremos amar. Então, é preciso que nós tenhamos essa máxima, né? E aí ele vai falar aqui para nós, a partir desta base, né? Nós precisamos buscar, conhecer e avaliar o momento de passar para um outro grau de oração. E aí ele vai falar para nós aqui os graus de oração, né? A oração vocal é o primeiro grau. A oração vocal é aquela que se manifesta com palavras da nossa linguagem articulada. É a oração como todos a conhecem, seja quando recitamos alguma fórmula já consagrada ou quando espontaneamente nos dirigimos a Deus, contando-lhes as aspirações do nosso coração. O que rezar? Existem inúmeras fórmulas que já conhecemos, desde da Ave Maria, o Glória, o Creio e até novenas, jaculatórias e orações dirigidas a um santo e até mesmo orações litúrgicas. O grande modelo de oração vocal é o Pai Nosso. Por que o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso existe 7 pedidos da parte dos homens para Deus, né? Jesus nos ensina nesses 7 pedidos elevarmos a nossa alma a Deus, cujo conteúdo já analisamos. Ele já analisou ali em cima, né? Que são esses 7 pedidos que eu falei para vocês. E depois, se alguém quiser, também eu posso fazer um vídeo explicando especificamente sobre isso, que contém em si tudo o que devemos pedir a Deus, na ordem em que devemos pedir. Por exemplo, Pai Nosso que estais no céu. Aí depois ele começa o primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. Precisamos buscar a Deus, santificar a Deus, Deus ser o centro da nossa vida. Venha a nós o vosso reino. Aí nós precisamos buscar esse reino, né? Seja feita a vossa vontade, para que nós esqueçamos a santidade, somente fazendo a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, cada pedido é na hierarquia daquilo que nós necessitamos, né? Desde o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que quer dizer que Deus tem que ser glorificado em nossas vidas, até o final do Pai Nosso ali, que ele nos fala, né? Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O mal é o último, mas também é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus. Então, essa sequência aqui, a gente pode fazer um vídeo depois explicando melhor, porque eu acho que é uma coisa que cabe, se eu for aqui fazer, vai alongar bastante. Pensamos em termos do plano de vida espiritual, é útil termos conosco algumas fórmulas que preenchem o nosso tempo de oração e animem o nosso fervor nas diversas ocasiões.
é uma função, essa é a função do devocionário. Não sei se vocês têm, vocês utilizam, mas existem devocionários, né, que nos auxiliam na vida de oração e nesse crescimento espiritual. Eu tenho alguns aqui, eu acho que tá um pouco longe, que tá ali no nosso altar, então eu não vou levantar para pegar não. Mas eles têm orações específicas para cada momento do dia, tem orações específicas para Santa Missa, para os santos e assim vai. Então o devocionário ele nos auxilia, né? Ele nos dá as fórmulas de orações para as mais diversas ocasiões, uma explicação sobre as orações, uma orientação de como rezá-las. E aí ele vai falar de novo do Pai Nosso. O Pai Nosso também deve ser um modelo para a nossa oração espontânea, em que também aproveitamos para compartilhar com Deus a nossa experiência cotidiana e contar com seu auxílio em cada momento da nossa vida. Nesses pedidos devemos ter sempre em conta as condições da oração infalível, quando temos certeza de que nossos pedidos serão atendidos. Santo Tomás de Aquino nos aponta 4 condições para que nós tenhamos essa oração infalível. Primeiro, quando se pede, pede para si. Podemos e devemos pedir por outros, mas não temos essa garantia de infalibilidade. Então, primeiro passo para a sua oração ser infalível, peça para você mesmo. Peça coisas para você mesmo. Mas, vamos lá, né? Ele vai continuar aqui, não é só pedir qualquer coisa. Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero não precisar trabalhar. Ah, eu quero ser santo sem fazer esforço. Não, ele não vai ouvir essa oração aí. Ele vai te ouvir, mas essas orações para si é preciso ser orações que tenham sentido, né? Que se peçam coisas necessárias para a salvação, segundo ponto. É exatamente o que eu falei aqui para poder vocês entenderem, né? O que é pedir coisas necessárias para a salvação? Pedir bens, podemos pedir conquistas materiais, mas essas coisas não são necessárias para a nossa salvação. Então aqui a segunda coisa é pedir coisas necessárias para a nossa salvação. Fala, Senhor, neste dia eu quero vos pedir a graça para que eu seja mais paciente, Senhor, para que eu seja mais perseverante na minha paciência, para que através da paciência eu te ame mais, Senhor, porque quando eu sou impaciente com meu irmão, eu deixo de te amar, porque eu não te amo no meu próximo. E aí você está pedindo algo que é para você e que é necessário para sua salvação. Você pensa que você vai chegar no céu sendo impaciente? Não vai. Então, ele fala isso aqui para nós. Terceiro ponto, que se peça piedosamente, ou seja, com humildade e confiança. Piedade, que ele quer dizer aqui, é o seguinte, irmãos, tem pessoas que pedem para Deus que eles acham que Deus literalmente é obrigado a fazer. É como se você estivesse fazendo aqui essa oração que eu comecei a fazer. Aí você fala, né? Senhor, me dá a graça de ser paciente e tal. Porque o Senhor sabe, né, Deus, que se eu não tiver paciência, eu vou meter o louco mesmo. Então você tem que me dar, porque senão eu vou ter que, sabe? É sua obrigação, Senhor. Você tem que fazer porque é um bagulho que eu preciso. Eu tenho que ser mais paciente. Beleza, você tá pedindo os 2 pontos ali primeiro, que é para você e para sua salvação. Mas você não está sendo humilde para pedir para Deus. Deus não é obrigado a ouvir a sua oração dessa forma soberba. Você está sendo soberbo. Você está pedindo para Deus, mas está sendo soberbo na sua forma de pedir. Deus não é obrigado a isso. Então você precisa ter isso em mente. Ser humilde. Senhor, eu estou te pedindo isso porque eu não consigo isso através de mim mesmo. Eu não consigo. E muitas coisas, irmãos, na santidade é exatamente isso. Os santos, eles foram dependentes de Deus. Muitos santos, eles tinham virtudes, eles tinham aquilo que eles queriam, mas eles eram tão humildes a ponto de não reconhecer que tinham aquilo que eles precisavam da ação divina, eles precisavam de Deus para poder chegar no céu. Então eles eram muito piedosos, muito humildes e muito confiantes. Nossa Senhora foi o maior exemplo de humildade, né? A oração do Magnífica, a gente vê como ela foi humilde. O que Nossa Senhora falou, né? Ela recebeu a saudação do anjo, e depois ela faz essa oração, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela fala pro anjo. E aí ela fala, né? Elevou os humildes e confundiu os... Não, como que é? Ai, meu Deus. Eu rezo todo dia e esqueço, gente. Como que é? Esqueci. Esqueci a oração. Deixa eu procurar aqui 2 minutos, vai. Que vergonha. Mas é assim mesmo, né? Magnífica. Oração, deixa eu pôr aqui, tem que pôr oração, né? Olha só, o cara vai falar o bagulho e esquece. Poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome, ela fala na oração, né? Cadê? Aqui, ó.
A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a baixeza de sua serva. Portanto, esse de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Então ela está falando o quê? Que não é dela a graça, é de Deus. Então esse é ser humilde, né? Reconhecer que aquilo que é bom é de Deus, aquilo que é ruim somos nós. Nossa Senhora não teve nada de ruim, então ela só teve graças e aí Deus operou através dela. Que se peça perseverança, quando se peça com perseverança, quarto ponto. Então a gente precisa pedir todo dia para Deus. Se a gente precisa trabalhar uma virtude específica, a gente tem que ser não chato, vai, é que é difícil a gente usar, mas às vezes a gente tem que ser igual aquela moça, aquela viúva, né, que ficava atrás do juiz pedindo, né, e o juiz mesmo não tendo fé, falou, eu vou conceder para essa mulher aí para ela parar de me encher o saco. É literalmente isso. Jesus, ele vai nos conceder a graça porque a gente está sendo perseverante, pedindo todo dia. Chega até a hora que Jesus fala, meu Deus, eu literalmente vou dar para eles aqui, tá, pai? Licença, eu vou fazer porque ele tá pedindo, vai fazer 3 meses a mesma coisa e ele tá perseverando, eu vou dar. Então são esses quatro pontos para a gente ter uma oração vocal que seja uma oração infalível. E aí ele vai finalizando aqui, deixa eu ver se finalizando mesmo. Isso, vai finalizando. Depois ele vai falar da meditação, mas a meditação a gente pode falar outro vídeo. Oração vocal foi o que nós estamos tratando aqui, certo? E aí ele fala desses 4 pontos para termos uma oração infalível. Então, a gente está... Agora, quando rezar? A oração vocal deve enriquecer o nosso dia, convidando-nos a elevar a nossa mente a Deus em cada ocasião. Então ele vai fazer um cronograma aqui, como se fosse um checklist daquilo que a gente pode rezar aí de forma vocal que nos auxilia na nossa vida de oração. Ele começa aqui logo ao acordar, né? Após acordar, fazer uma oração da manhã. Pode ser uma oração espontânea mesmo, pode ser uma oração com o devocionário, eu faço com o devocionário, porque eu acho mais eficaz, né? Às vezes a gente acorda de manhã, tem dia que a gente não tá tão bem, a gente reza uma coisa, no outro a gente reza outra. Pelo devocionário você está fazendo uma oração que é uma oração feita pelos santos, uma oração que você pede, você suplica as mesmas coisas diante de Deus. Então é uma oração guiada um pouco mais fácil, mas se a pessoa tem uma oração vocal boa, não precisa fazer com devocionário, pode levantar. Quando eu levanto da cama, por exemplo, eu já faço o sinal da cruz, faço aquela oração, né? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-los, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que é uma oração simples, mas que ela nos mostra aí o que nós precisamos fazer durante o dia. Aí depois ele fala, antes do trabalho, pedindo as graças para realizá-lo bem com a intercessão de São José. Antes do estudo, pedindo a graça e a compreensão pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, que é o padroeiro dos estudos. O Ângelus ao meio-dia. Antes das refeições, fazendo uma breve oração pelo alimento, agradecendo e pedindo para que Deus os abençoe. Ao longo do dia, recitando jaculatórias. E antes de deitar com a oração da noite. Por exemplo, eu tenho muitas jaculatórias que eu gosto de fazer. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ó doce Jesus, que tanto me amais, fazer que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Entendeu? São várias jaculatórias que você pode fazer durante o dia. Você pode ir falando, por exemplo, algum momento de tentação. Valei-me, minha Virgem Maria. Sabe? São coisas que você vai colocando ao longo do seu dia. E ele fala que a oração antes do trabalho também é uma coisa muito importante. Não precisa ser uma oração também que seja do devocionário. O devocionário tem também, mas é boa, eu gosto do devocionário também. Mas é igual eu falei pra você, depende de você. Então, fica a seu critério. Aí ele fala aqui, ó, antes do trabalho, antes do estudo também, pedindo luzes, né, pra Deus. O Ângelus. Nossa, mano, essa garganta tá osso, família. Nossa, ela pega, se vai travando. Mas é só catarro mesmo, acho que não tô zoado não, acho que dá pra viver aí mais um tempinho. Antes das refeições, o Ângelus todo dia eu coloco no celular e no relógio para despertar. Quando dá meio-dia, ele desperta e eu vou lá e faço a oração do Ângelus. Antes das refeições, as crianças aqui em casa têm sempre uma oração que elas aprenderam no colégio, que elas sempre fazem, aí a gente reza com elas, pedindo para que Deus abençoe. Aí agora eles acrescentaram um santo anjo, que eles falaram que tem que pedir pro anjo da guarda também. Falei, então, exatamente, vamos rezar.
Então a gente tem que aproveitar esses momentos para poder ensinar também nossos filhos, né, a rezar. E antes de dormir, toda noite antes de dormir, a gente faz exatamente a mesma rotina com eles. A gente vai, a gente reza, a gente faz a oração da noite, pede perdão pelos pecados, faz um exame de consciência e lê uma história para eles. Normalmente são coisas da Bíblia ou história de santo, mas a gente faz isso todos os dias para eles ir aprendendo, né, a importância da oração no acordar e no dormir. Às vezes a gente acorda de manhã, a gente vem, ajoelha ali, a Mariana agora já tá aprendendo a fazer isso também, acorda, vai ali no genuflexório, que tem a joelha diante da cruz, faz a oraçãozinha dela da manhã. São coisas que eles aprendem, as crianças vão aprendendo, e são coisas também que é passado, né? Muitas pessoas que tem pais que já são católicos, que já são de berço católico, aprendem isso desde pequeno. Fazer essas orações, rezar e agradecer ao acordar, a dormir, ao trabalhar, ao estudar, entre outras coisas. E aí ele fala aqui como rezar, né? Há uma oração na qual mexemos muito a nossa boca, mas requer que prestemos também atenção naquilo que rezemos. Não pode ser chamado propriamente de oração, como nos atentou Santa Teresa d'Ávila, para que cumpra um papel de conduzir a nossa vontade para amar a Deus devemos. Aí ele fala, não se pode só um monte de palavras chamar só de oração, isso, entendeu? Mas Santa Teresa nos dá aqui 4 passos também para que a gente possa ter uma oração que agrade a vontade de Deus e que nos ajude a amá-lo. 1. Recitá-lo com atenção e devoção, rezando não somente com a boca, mas com o coração. 2. Procurar se recolher para um breve momento antes da oração, a fim de afastar as distrações e perturbações da alma. 3. Refletir o que você falará com Deus e pedir a Ele ajuda para realizar bem esse tempo de oração. Como eu falei, se levanta e faz uma oração ali, curta, mas pedindo a Deus inspirações para os seus atos diários, entre outras coisas. Não rezar muito depressa, mas um tempo ideal para favorecer o seu fervor. Então, tem tempos, tipo, vamos dizer assim, se você reza em 10 minutos, não coloque 10 minutos de oração, você coloca 15 minutos de oração, entendeu? Você precisa ter um espaço para que você possa ter essa comunicação com Deus, né? Ouvir o que Deus quer falar com você. Não simplesmente soltar um monte de palavra lá sem nenhum... Não, vou só ler aqui e é isso. Não, você tem que ter esse primeiro passo aqui que ela falou, né? Que é não rezar somente com a boca, mas com o coração. Então, são esses passos aqui para que nós possamos ter uma boa oração vocal. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Vamos continuar no próximo vídeo falando aí sobre... já falamos sobre quando rezar. Já falamos no primeiro vídeo sobre a importância da leitura, né, no nosso crescimento. E o próximo vai ser a meditação. E aí a gente vai aprender a meditar. Amém? E é isso, família. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, conto com a sua inscrição. Vamos crescer esse canal, vamos alcançar mais almas, vamos rezar mais, vamos ser santo. O mundo precisa de santos e tem que começar por você. Então, deixe seu like e tamo junto. Salve Maria!